Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e estamos de volta aqui no Canal 25 com o programa Conversa de Condomínio. E hoje, mais uma vez, com o professor Wander Andrade. Como eu prometi para vocês no último programa, a gente ia gravar mais uma. O professor Wander tem muito conhecimento e eu queria aproveitar, eu não quero usar a palavra explorar, mas é isso mesmo, eu queria explorar um pouquinho mais o conhecimento do professor Wander. Professor, obrigado por continuar aqui com a gente e desculpe por essa armadilha. O senhor veio aqui para uma e vai acabar fazendo duas. Uma cidade agradável e a tua companhia também, então estamos em casa, vamos em frente. Para a gente recordar, eu vou ler de novo aqui para vocês o currículo do professor Wander. Para você que não assistiu a primeira, vamos saber quem é esta celebridade no mundo condominial que está com a gente aqui hoje? O professor Wander, ele é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Ele é pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália. Comeu muita pizza lá, professor? E macarrão também. Atualmente, ele ocupa o cargo de reitor do Centro Universitário da Fundação Santo André. Ele coordena o prestigiado MBA em Direito e Gestão Condominial. Autor de obras que são verdadeiros manuais para o setor, como Manual do Síndico Profissional e Compliance Condominial. Ele é, sem dúvida, o nome que trouxe a academia para dentro dos edifícios. E a gente hoje vai ter uma conversa bem aberta falando sobre assembleia condominial. O seu condomínio já fez as assembleias ordinárias? Agora vamos fazer novas assembleias? Você sabe como deve conduzir uma assembleia? Quais são as nulidades? O que pode colocar em risco tudo aquilo que você decidiu numa assembleia de condomínio? Como nasce uma assembleia de condomínio? Onde ela termina? Como ela deve ser conduzida? Tudo isso a gente vai ver no próximo bloco aqui no Conversa de Condomínio. Não saia daí, a gente volta já. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo o controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Estamos de volta com Conversa de Condomínio, hoje com o prestigiado professor reitor Wander Andrade. Professor, permita chamá-lo assim, porque para mim você também é um professor, eu aprendo muito com você. Professor, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assembleias de condomínio. Como nasce, professor, uma assembleia de condomínio? A assembleia de condomínio nasce da obrigatoriedade legal. Não é uma escolha do síndico fazer ou não fazer. As grandes decisões, as grandes deliberações, aquilo que diz respeito à gestão do condomínio, tem que ser levada, tem que ser compartilhada, tem que ser discutida na assembleia. Eu vejo muitas vezes as pessoas apontando a assembleia como uma reunião, como um encontro. E quando eu estou nessas assembleias, eu gosto muito de participar das assembleias, eu sempre deixo claro, pessoal, isso não é um encontro, isso não é uma reunião. Isso aqui é um evento solene, um evento formal, um ato jurídico da mais alta importância, uma reunião de negócios, onde nós vamos tratar dos assuntos da gestão do condomínio, daquilo que nos pertencem
E as decisões que nós tomarmos aqui vão impactar todos nós, nossas futuras gerações e as pessoas que não estiveram aqui. Pessoas que nem compraram unidades aqui vão se sujeitar às decisões que nós eventualmente tomarmos. Então veja a importância, veja a magnitude. É realmente a pedra de toque, é realmente o momento de ouro da gestão dos condomínios, a Assembleia Condominial. Então ali realmente nós temos aquilo que eu chamo, né, o órgão mais importante do condomínio, a estrutura orgânica mais importante do condomínio, que é aquela que tem a função deliberativa, que é aquela que tem a função normativa, que é aquela que tem a função pedagógica, de ensinar os condôminos como se conduzir no dia a dia. São muitas as funções das assembleias. Como diz o J. Nascimento, a assembleia é a caixa de ressonância do condomínio, não é verdade? Pessoal, o professor Wander destacou aqui uma coisa muito importante. É muito comum as pessoas falarem, e a gente vê até na grande mídia, reunião de condomínio. Não é, é assembleia de condomínio. Assembleia é ato jurídico formal. Portanto, ela necessita de regras e formalidades que precisam ser cumpridas para sua validade jurídica. Professor, me fala uma coisa, é muito comum as pessoas falarem assim, a Assembleia é soberana, e aí a gente decide aqui o que quiser. A Assembleia é soberana mesmo, professor? Essa frase é um mantra, né, que é repetido de geração em geração, e as pessoas vão achando que podem. Na verdade, ela é autônoma, eu prefiro dizer isso, e não soberana, porque a palavra soberania hoje, ela não está se aplicando nem aos países, nem aos estados. Verdade. Porque hoje, todas as decisões estatais, elas têm impactos internacionais, vivemos num mundo globalizado. Se nós formos procurar o significado da palavra soberania, né, ela foi cunhada pelos romanos. Os romanos disseram lá que era o supremo poder, né? A suprema potestas era a soberania. Imagina, se você acha que a Assembleia vai ter o poder supremo dentro de um estado, dentro de uma cidade, nós estamos hoje aqui na cidade de Jundiaí. Com toda certeza tem aqui um plano diretor, com toda certeza tem normas ambientais, com toda certeza tem normas, posturas de construção. Então, a Assembleia, ela é soberana até a página 2. Em poucas palavras, ela vai poder decidir dentro da sua esfera de atribuições, dentro daquilo que a lei lhe outorga. E vamos lembrar, a margem de deliberação é muito grande. Veja que nós podemos criar uma nova convenção, alterar as regras convencionais. Hoje, pela lei civil, nós podemos mudar a finalidade do condomínio por uma assembleia. Então, o poder dela realmente é majestoso, é, digamos, de grande alcance, mas ele é limitado. Ele é limitado pela lei, ele é limitado pela Constituição Federal, ele é limitado também pelos princípios gerais do direito, pela equidade, pela boa-fé objetiva. Você tem uma série de limitações, mas obedecendo esses regramentos, dentro da moldura legal onde a Assembleia pode agir, ela pode muito. E é nesse sentido que a gente tem que entender que ela pode sim decidir questões, porém obedecendo a ordem legal, obedecendo também a ordem convencional. Olha que interessante, pessoal. Quando o Dr. Wander fala que a Assembleia pode muito, realmente ela pode. E daí a importância de você, condômino, de você, associado de loteamentos, participar das decisões da Assembleia. Porque a Assembleia, quando se diz que ela é soberana, ela também tem um ponto de soberania, pessoal, que é o seguinte: ela obriga os presentes, obriga os ausentes e obriga os discordantes. Desde que, né, professor, as decisões sejam tomadas dentro da legalidade, ela obriga todo esse pessoal a cumprir aquilo que foi decidido. Depois não tem, como diz um amigo meu, não tem meu pé me dói. Tem que cumprir o que está lá, ponto e acabou. Então o momento, o fórum de discussão é justamente na Assembleia. É importante essa participação. Mas toda a Assembleia, ela nasce com um edital de convocação. O edital de convocação é o chamamento dos condôminos para deliberar sobre determinado assunto. E existem regras, existem critérios, e existe um princípio, né, professor, que vem lá dos anos 70, e eu tenho esse livro, eu fui buscar ele num sebo lá da Bahia, consegui o livro original, que fala do princípio vinculante do edital convocatório. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho que bicho é esse princípio vinculante do edital convocatório para os nossos
telespectadores que não são tão afetos ao direito condominial, mas o senhor, com a maestria do professor, vai poder explicar como nasce o edital convocatório, o que é o princípio vinculante e qual a importância do síndico, já na elaboração do edital, ter uma assessoria jurídica de qualidade ao seu lado. No direito, nós temos, vez ou outra, de fazer menção ao latim. As pessoas acham que isso pode soar um tanto arrogante, um pouco pedante, mas são expressões que nós aprendemos nos cursos e às vezes estão lá nos livros e nas decisões judiciais. E alguma dessas expressões nós precisamos conhecer. Nós temos um princípio muito consagrado chamado pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. É desta ideia de pacta sunt servanda que surge o chamado princípio vinculatório, ou princípio da vinculação do edital. Quando o edital é proclamado, se ele obedece à lei, se ele obedece à convenção, e, portanto, ele está em conformidade com as normas condominiais e com a legislação, nasce para os condôminos o dever de cumprir o edital. Todos estão vinculados, todos estão obrigados ao edital, mas tem que tomar cuidado, porque se esse edital ele vai além dos poderes editalícios, por exemplo, desobedecendo a própria convenção, não tenha dúvida que ele começa mal, começa fragilizado e pode comprometer a própria Assembleia. Outro dia desses, na nossa prática advocatícia, eu me recordo de ter sido convidado por uma síndica para sugerir um critério, um conjunto de pré-requisitos para a candidatura de um síndico profissional. E eu confesso, Cadu, não tenho medo de falar isso aqui em público, que eu exagerei na dose. Eu peguei pesado. E nós eu coloquei... conservadores. E eu coloquei ali um rol de requisitos que depois de ter escrito eu falei, nossa, acho que exagerei. Eu recebi um telefonema da síndica dizendo, doutor, a Assembleia foi suspensa judicialmente. Recebemos aqui uma liminar para suspender a Assembleia. Na hora eu pensei, a culpa foi minha, porque eu carreguei na tinta e exagerei. Ao perceber e ao ver a decisão judicial, tinha nada a ver com a minha sugestão. Foi a administradora que inadvertidamente publicou aquele edital antes do prazo necessário para conhecimento dos condôminos, como a convenção estabelecia. A convenção dizia lá 8 dias, 10 dias antes de publicar, né, para que possa esse período de conhecimento, de publicidade para os condôminos, não foi obedecido. E aí eu liguei para a administradora, nossa, vocês cometeram um erro tão elementar, tão primário, né? Doutor, me perdoa, foi o mês de fevereiro. Nós achávamos que o mês tinha 30 dias e não contamos adequadamente. E teve ali um erro que contaminou. Então veja, um edital que não pôde se tornar válido porque contaminado ao não obedecer à convenção. Mas uma vez que ele obedece à lei, ele obedece à convenção, não tenha dúvida, ele tem força vinculante. Todos estão obrigados a cumprir o edital. Se aquele edital diz, por exemplo, o horário que vai acontecer, o local que vai acontecer, tudo isso tem que ser seguido, tem que ser observado e, como você disse há pouco, não adianta depois reclamar o leite derramado, como dizia minha mãe. Já derramou, agora, também como diziam os antigos, Inês é morta. Professor, eu estou tendo uma sensação aqui que esse programa é muito pequeno para o tamanho do Dr. Wander. Já passou o primeiro bloco, a gente já vai daqui a pouco para o segundo. Então a gente vai falar de uma forma um pouquinho resumida das modalidades de assembleia, o que é hoje que está em moda a assembleia em ambiente eletrônico e um bicho novo que surgiu aí que o pessoal faz muito errado às vezes, viu, professor? Eu tenho visto aqui a assembleia em sessão permanente. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é as regras para a definição de uma assembleia em ambiente eletrônico? Todo condomínio pode fazer? Algum condomínio está proibido de fazer? E a assembleia em sessão permanente, como funciona? É no próximo bloco, a gente volta rapidinho com conversa de condomínio. Olá, é um prazer apresentar a vocês a Group Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial.
Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Group Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Pessoal, estamos de volta aqui com o professor Wander Andrade. Olha, o professor Wander, ele tem tanto conhecimento que dava para fazer um seriado de 20 capítulos aqui do Conversa de Condomínio só com o professor Wander. E, professor, a gente está gravando essa segunda, mas com certeza eu vou convidar o senhor para voltar. Voltaremos com prazer. A qualidade da informação que o professor tem é muito relevante, muito importante para o segmento condominial, e a gente vai abordar outros temas, viu, professor, para que a gente possa trazer para o nosso público esse conhecimento, que essa é a nossa missão, é conversar sobre condomínio, mas trazer ao público leigo o conhecimento sobre o direito condominial, que hoje é muito importante. Afinal de contas, aqui na nossa região, professor, 1/3 das pessoas já mora em condomínio. E isso tudo regulamenta a vida e a convivência dessas pessoas. Então é importante para você que mora em condomínio, conheça bem os seus direitos dentro do condomínio, o que você pode e o que você não pode. A gente vai falar agora, pessoal, sobre uma coisa que tem sido como novidade e ficou muito em evidência com a pandemia. Existia uma resistência, a pandemia acabou acelerando isso e hoje está quase virando um lugar comum, que é a assembleia em ambiente virtual. Eu cunhei essa expressão, professor, para poder explicar que a assembleia ela é igual à assembleia física, ela deve seguir as mesmas regras. O que muda é o ambiente. Então, por isso, eu gosto de usar essa expressão assembleia em ambiente virtual. Como funciona, professor? Quais são as nulidades? Como ela deve ser convocada? Qualquer condomínio pode fazer assembleia em ambiente virtual? Como é que é isso? Bom, vamos lembrar que eu tinha uma tese bastante polêmica antes mesmo da entrada em vigor das alterações do Código Civil que agora autorizaram, sem sombra de dúvida, a existência da Assembleia por meio virtual, ou como você denomina, então agora está aprovado pelo Código Civil, professor, agora é lei. Então nós temos uma lei que sustenta que a gente possa fazer Assembleia em ambiente virtual? Isso, temos base legal. Mas eu defendia que mesmo antes da lei nós já podíamos fazer. É polêmica esse entendimento, e a minha tese era a seguinte: se não tem lei que proíbe, eu posso. Essa é a ideia do princípio básico do direito privado. Mas agora, para não ter dúvida, o legislador foi lá, criou temporariamente durante a pandemia e definitivamente após a pandemia. Hoje temos, portanto, esta modalidade, inclusive a modalidade híbrida, que nos permite fazer tanto o presencial simultaneamente com o virtual. O grande cuidado do virtual é fazer com que todas as condições de acesso sejam conferidas aos condôminos. É bem verdade que o legislador também foi cuidadoso ao dizer que o condômino também tem que ter as condições técnicas e tecnológicas de participação e que o condomínio não é responsável. Por outro lado, as condições de acesso, elas têm que ser muito claras e bem franqueadas, bem publicizadas, para que todos saibam. Então, qual é a plataforma que vamos utilizar? Qual é o link que eu vou utilizar? Ele está acessível? Ele não está acessível? Foi só uma pessoa que não conseguiu entrar? Ou 30 condôminos não estão tendo acesso? Então, esses cuidados têm que ser ali colocados e posicionados.
sob pena de nulidade de plano, porque o direito de participação do condômino, ele é essencial e ele decorre do direito de propriedade. Então, o cuidado vem ali no edital, o cuidado vem na utilização dos equipamentos eletrônicos, o cuidado vem no direito de participação, porque agora, olha que coisa maravilhosa, Cadu, embora esse direito sempre existisse, agora ele também está expresso no Código Civil, que é o chamado direito de voz. E o direito de voz, se ele for suprimido, se ele for sonegado, ele pode contaminar a própria Assembleia. Claro que esse direito de voz também tem que ser relativizado. Outro dia eu vi uma advogada numa Assembleia, colega nossa, ela estava lá com 40 procurações e alguém havia sinalizado o próprio edital dizendo, olha, cada condômino terá no máximo 2 a 3 minutos para se expressar, um grande condomínio, tem que trazer, eu acho que é razoável trazer uma limitação, embora isso tenha que ser visto sempre no caso concreto. E o que ocorre? Essa advogada brincando lá, diz, olha, eu tenho 40 procurações, eu tenho 40 vezes 3 de tempo para falar. Eu falei, olha, não é bem assim também. Vamos ter que gerir com razoabilidade, com cuidado, mas garantindo o direito de participação a todos. Isso é fundamental. Por outro lado, eu também acho razoável que você determine um período de tempo para que as pessoas possam se expressar. Sabe por quê, Cadu? Eu penso assim, é a minha lógica. Quando você vai defender a liberdade de um ser humano, a propriedade de um ser humano. Outro dia eu estava no Tribunal de Justiça de São Paulo, estava em risco a perda de uma propriedade. Era disputa entre uma concessionária que queria aquele imóvel e o proprietário que está lá há 20 anos brigando pelo imóvel. Eu tinha 15 minutos, Cadu, para falar com o desembargador e sensibilizá-lo de que aquela pessoa tinha um direito fundamental que não podia ser subtraído. Pergunto a você, se o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à propriedade, eu posso limitar o tempo de falar com o Poder Judiciário? Por que eu não posso numa Assembleia? Segunda pergunta, se eu e você como advogados, quantas e quantas vezes estamos lá também discutindo assuntos desse quilate, dessa magnitude, em ambiente virtual? Por que eu não posso também discutir uma Assembleia no meio virtual? Então, eu acho que é o avanço tecnológico, é a nova sociedade. Muitos condomínios viram que vale a pena esse caminho. O modelo de gestão também é bastante adequado, então é uma ferramenta inteligente, eu entendo que ela deva ser utilizada. E todos podem, desde que tenham as condições de atender os condôminos nas suas reais expectativas. Se você tem essas pré-condições, você pode fazer. Olha só, pessoal, o nosso tempo aqui urge, é uma delícia ficar ouvindo aqui o professor Wander. Professor, 3 minutinhos para falar um pouquinho sobre Assembleia em Sessão Permanente versus Assembleia em Aberto. O que o senhor tem para passar para o pessoal e o que o senhor consegue aqui com o seu poder de concisão em 3 minutinhos? Lá atrás, eu acabei de falar que a Assembleia por meio virtual era defensável, embora polêmica. A Assembleia aberta nunca foi defensável. Ela já era apontada na jurisprudência como absolutamente ilegal. E ela continua sendo ilegal. Vamos entender, a Assembleia aberta é aquela que você permite que qualquer pessoa adentre, vote e participe a qualquer momento. Não é isso. Existe uma ordem, existe uma solenidade, uma formalidade que tem que ser obedecida. É a Assembleia Permanente. A Assembleia Permanente, ela não é convocada a priori. Ela é convocada normalmente como qualquer Assembleia, mas já sabendo que no seu bojo você tem um item de pauta que pode e naturalmente deverá ser aprovado somente por quórum qualificado, nasce ali o risco de ter uma Assembleia Permanente. Se você conseguir aprovar, está tudo resolvido. Se não aprovar, o presidente da Assembleia deve consultar os membros presentes, os membros da Assembleia, se eles aprovam a conversão daquela Assembleia que foi convocada para aquele dia específico, para que ela se torne, se convole, se converta em Assembleia Permanente. Então, esse cuidado é de tamanha importância, eu já vi isso sendo questionado judicialmente, e uma Assembleia foi impugnada, exatamente porque faltou esse cuidado do presidente da Assembleia em não submeter essa consulta aos presentes. São formalidades essenciais, então temos que ter muito cuidado na gestão dessas Assembleias. São importantes, são válidas, são ferramentas de gestão inovadoras, mas tem que saber serem utilizadas.
Pessoal, para falar sobre assembleia eletrônica, ou assembleia em ambiente virtual e assembleia em sessão permanente, a gente teria que ter um programa para cada uma, devido à quantidade de informação que o professor Wander tem para passar. Mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, porque aqui é só uma conversa de condomínio. Mas eu prometo a vocês que eu vou trazer mais vezes o professor Wander aqui para a gente conversar sobre condomínio. Professor, eu vou deixar aqui um minutinho para o senhor se despedir, para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Cadu, meu agradecimento. Queria dizer aqui para os seus internautas, as pessoas que prestigiam o teu programa, mas antes de tudo, agradecer essa oportunidade, essa generosidade de estar aqui no seu programa tão prestigiado, Cadu. E olha só, pessoal, lembrando, esse programa fica aqui no canal 25, inédito às 9 da manhã, repete a semana toda, mas ele vai ficar lá no YouTube. Então eu espero você para a próxima. E vamos trazer de novo o professor Wander, porque aqui a gente tem sempre uma conversa de condomínio. Um abraço.